algumas complicações de internet. Mas enfim, sejam muito bem-vindos. Como anunciamos na parte da manhã, nós temos uma novidade, ou melhor, várias novidades, né? Mas hoje nós vamos contar apenas uma. Seja muito bem-vindo, o Marconde, a Lídia. Hoje nós temos uma surpresa e espero que vocês gostem. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês, falar um pouco da fé católica, da nossa vivência como católicos, porque não só diz a palavra de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então temos uma novidade para contar para vocês no dia de hoje, muito boa, ou melhor, este ano de 2021 está recheado de novidades e você não pode perder. Ao mesmo tempo, aqueles que nos acompanham, os nossos seguidores, possam também dar ideias, escrever no nosso direct, dando dicas, ou então até mesmo, olha, seria bom que vocês trabalhassem esta temática, por que vocês não fazem uma live sobre isto? Então, fica aqui também este desejo que vocês colaborem com o nosso apostolado. Eu tenho uma live para fazer ainda, se Deus quiser, este ano, com meu irmão Gustavo Martins, lá da Diocese de Lorena. Inclusive, ele está aqui. Vou esperar só o meu interlocutor mandar o convite. Então, este ano nós temos algumas novidades. Nos ajudem com dicas, com temas, indicando também pessoas para participar conosco, às vezes até mesmo de testemunhos. Mas aguenta aí que o meu interlocutor está chegando, chegou ele. Eu vim em especial aos pés e debaixo da proteção de Nossa Senhora de Guadalupe. Boa tarde, Alexandre. Ei, Jefferson, boa tarde para todo mundo aí. Bom domingo a todos. Vamos que vamos. Ok. Alexandre, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos contar uma pequena novidade. Eu sei que o Alexandre foi pego assim de surpresa, mas pelo menos para nós darmos um panorama geral do que vamos vivenciar a partir da semana que vem. Ou seja, todo mundo sabe que o apostolado Cardeal Newman é formado de ex-protestantes, com exceção da minha pessoa, né? E nós administramos as redes sociais, o nosso Facebook, a página aqui no Instagram, o nosso canal no YouTube, e graças a Deus temos conseguido realizar um bom trabalho por meio das nossas lives de testemunhos, a nossa série sobre o Mar Vermelho da Igreja, que estamos aí, vamos para a quarta palestra, a quarta live, não percam. Então, este ano de 2021 está recheado de novidades. E no ano passado eu estive reunido com o Alexandre, o Caio e o Leandro Henrique, o Dessarte, numa pequena reunião para ver o que é que nós poderíamos fazer neste ano para espalhar ainda mais, para fazer com que o apostolado seja mais conhecido e nós consigamos espalhar a fé católica, que é este o nosso objetivo aqui. Alexandre? Eu só concordo com você, só assino embaixo e vamos seguindo, né? Eu vou deixar para você anunciar aí a novidade. Ok. Então a novidade, pessoal, é o seguinte: a partir da semana que vem, nós começaremos a fazer lives aqui pela página, em especial meditando o Evangelho do dia. Ou seja, tem muitas meditações que se fazem por aí. Nós não queremos substituir o Padre Paulo, Ricardo e tantos outros que comentam o Evangelho do dia. Mas, para nós que fazemos o apostolado, fazer esta iniciativa será muito proveitoso, porque existe algo que nos une, vamos dizer assim, de maneira particular com os nossos irmãos separados, que é a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é filha da igreja, como nós bem sabemos. Mas, para um católico e para um protestante, o modo de ler a Escritura é totalmente distinto
Então, o modo como um protestante chega na Sagrada Escritura e o modo como um católico chega na Sagrada Escritura é totalmente diferente. Eu vou dar apenas um exemplo. O protestante, quando olha para um católico, ele diz assim: meu irmão católico, onde é que está aqui na Bíblia purgatório? Onde é que a Bíblia está ensinando sobre a intercessão dos santos, sobre Maria, devoção a Maria? Onde é que está isso na Escritura? O católico, ele já faz a pergunta diferente. Como a Sagrada Escritura me ensina, me ilumina a entender esta questão, este dogma, este ensinamento católico? Então, nós queremos fazer, vamos dizer assim, uma espécie de homilia diária, diária não, né? Dominical, mas também para relembrar, por assim dizer, aquilo que muitos irmãos faziam nas suas antigas igrejas, que davam formações bíblicas, participavam e eram membros da escola bíblica dominical, para não se perder isto. Se tem uma coisa que eu admiro nos nossos irmãos separados, em algumas denominações, é aquilo que eles possuem de escola bíblica dominical. E isso não é simplesmente olhar com maus olhos e dizer, nossa, elogiando os protestantes. Não, se eles têm algo bom, nós precisamos sim elogiar. E quem era, se assim fosse, se existisse também dentro da nossa igreja, porque nós precisamos ser sinceros aqui. Alexandre sabe muito mais do que eu. Os católicos, a grande maioria, infelizmente, às vezes não gostam de ler a Escritura, às vezes quando possuem a Escritura é simplesmente um livro que está ali empoleirado, ou até mesmo existe aquela concepção de que se tornou católico, era protestante, agora rasgou a Escritura, não quer saber mais de Bíblia. Não, que loucura é essa? Ou então, aquela velha mentalidade de dizer que católico não lê a Bíblia, e por aí vai. Nós queremos tirar esses preconceitos com essas lives que iremos fazer. Exatamente, isso era um preconceito que eu particularmente tinha muito, falar assim, católico não lê a Bíblia. Aliás, eu peço desculpa, assim, a minha voz é porque até ontem eu estava numa crise de rinite tremenda, então a minha voz está um pouquinho mais feia que o normal hoje. Tá? Aliás, Jefferson, você está me ouvindo bem? Sim, muito bem. Então tá bom. Eu nem perguntei. E o intuito do apostolado é corrigir, ou pelo menos tentar ser exemplo no sentido de orientação, de estímulo à leitura bíblica por parte dos nossos irmãos católicos. Eu vejo em muitos chamados, não gosto muito desse termo, mas se tornou comum, eu não gosto muito quando eu percebo nos nossos católicos de berço uma espécie de atitude relapsa em relação à Bíblia. Você cita, já teve oportunidades, Jefferson, de eu ir palestrar em algum lugar, falar o meu testemunho em algum ambiente, e eu falar assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e aí você espera que a pessoa continue e ela não continua. Gente, isso em meio protestante é algo extremamente comum. Você começa, o cara já termina de cor. Cita versículos de cor, cita referências de cor, histórias bíblicas de cor. Gente, eu já vi católico não conhecer a história do profeta Isaías. Eu falei, gente, pera lá, tem uma coisa muito errada aqui. A Bíblia, ela é, por assim dizer, a base de toda a tradição. É o que dá base a toda a tradição. Não tem nada na tradição da igreja que não esteja, ao menos, com seu fundamento na Escritura. Então, como que você crê em algo cuja base você não conhece? É um negócio que não entra na minha cabeça oca, tá? Não que a minha cabeça seja padrão para a cabeça de ninguém, não é. Mas, assim, eu não consigo entender. Então, a nossa ideia é fazer essas lives aí dominicais, e o Jefferson não falou, eu falo agora, não vai ser necessariamente eu e o Jefferson, né? Vai ser o Jefferson e mais alguém. Então, vão ter outros aqui além de mim, né? Meditando os evangelhos dominicais, para que nós possamos olhar para a Escritura e possamos aprender a ver nela a tradição da Igreja Católica. E foi, como a gente falou lá na live com o João Facchini, nosso amigo, né, foi a tradição que organizou, compilou a Bíblia. Então você precisa olhar para o Evangelho, para o escrito bíblico, e ver ali a sua tradição católica, porque é aquilo que está ali, foi feito para isso. E se você não conhece, meu irmão, aí, meu irmão, minha irmã, vira aquele ditado, né? Católico ignorante, futuro protestante. Tá? É ruim ser protestante? Não, eu fui 30 anos e achei muito bom. O tempo que eu fiquei lá foi muito proveitoso, graças a Deus.
Só que é o seguinte, a fé protestante, se tiver alguém ouvindo aí, não leve a mal, mas eu vou falar aqui a verdade para você, ainda que você não goste. A fé protestante é uma fé verdadeira, nos seus pontos básicos? Sim, ela é verdadeira, só que ela é uma fé incompleta. Esse é que é o problema dela. Tá? Você vê um ser humano aleijado, sem uma perna, por algum motivo, ele amputou a perna, é um ser humano falso? É um pseudo-ser humano? Deixou de ser ser humano? De jeito nenhum. É perfeitamente ser humano, só que é um ser humano incompleto. Tá? Ser humano bom nas suas qualidades, naquilo que ele pode fazer, tá? Mas é um ser humano incompleto corporalmente. Tá? E até um pouco, assim, afeta a alma da pessoa, né? Um ser humano, a sua vida ela é uma antes de você perder um membro e depois outra. Você não é a mesma pessoa depois que você perde um membro. É assim? Do mesmo jeito que o sujeito, quando ele perde parte da fé católica dele, ele passa a ser uma outra pessoa. Esses dias, só para fechar, gente, devolver para você a palavra, eu estava conversando com um amigo aqui a respeito de uma terceira pessoa que ele é um rapaz, né? Arrumou uma namorada e a namorada era de uma igreja evangélica. Né? Eu também não vou citar o nome. E aí, esse rapaz com quem eu estava conversando a respeito desse terceiro falou assim, olha, o fulaninho lá está fazendo a escola bíblica dominical, a escola preparatória, não sei o quê. Olha só, Jefferson, segura essa aqui. Escola preparatória para o rebatismo. 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 Eu quase bati a cabeça na parede quando eu vi isso. Né? Ele fazendo a escola preparatória para o rebatismo, e a gente conversando assim, falando, o que o fulano vai aprender lá no rebatismo é o seguinte, eles vão chegar lá para ele, vão pegar a fé católica e falar aqui, ó, a fé católica ela é uma fé completa, né? Então você tira isso, tira isso, tira isso, tira isso, tira aquilo, tira aquilo, tira aquilo. Pronto, isso aqui é a nossa fé agora. Gente, escola de rebatismo, é um negócio assim. Vai, Jeff, devolva a palavra para você, que eu não tenho palavras para isso. Fiquei sem o que falar agora, depois dessa. Então, nós tentaremos, com essas lives, tentar incentivar e mostrar a beleza da fé católica, da leitura católica da Sagrada Escritura. Todos os dogmas, todos os ensinamentos católicos têm fundamento na Sagrada Escritura. Que fique claro, todos. Eu vou repetir também, todos. Então, nós queremos, com essas lives dominicais, incentivar os católicos a conhecerem mais a palavra, né? Porque existe uma tristeza no meu coração, e aqui eu abro um pouco da minha vida, que é o seguinte: quando eu fui fazer a minha caminhada de crisma para a recepção do sacramento, a minha turma, creio que eram uns 50 jovens. Mas, afinal de contas, todos esses 50 provavelmente receberam o sacramento. Mas quantos desses... E eu não digo que a minha catequese foi fraca, porque não foi. Não foi uma catequese ruim, não foi uma catequese de teologia da libertação, foi uma catequese baseado na doutrina, no ensinamento, no catecismo. Mas talvez o que faltava era uma prática, era um incentivo para a leitura, para os estudos. E muito provavelmente, eu acho que a minha crisma foi no ano de 2010. Nesses últimos 12 anos, muito provavelmente, desses 50 jovens, no máximo 10 estão na igreja ou participam ativamente, não que tenham se tornado protestantes, né? Mas é aquele catolicismo de recepção de tradição. Então, nós queremos quebrar um pouco com isso, no incentivo da palavra, na leitura, né? Porque não é uma realidade simplesmente ali, na minha cidade, onde eu vivi. O irmão disse, a palavra viva e eficaz, penetrante como espada de dois gumes, dessa continuação. Então, é preciso mostrar que nós, católicos, devemos ter um amor imenso pela Sagrada Escritura, porque é ali que está condensada a nossa fé, de maneira escrita, é claro. Mas, para nós quebrarmos esse preconceito de que católico não lê a Bíblia, de que católico fundamenta todas as doutrinas na tradição, ou então na cabeça deles, no Papa, né? Então, nós queremos mostrar isso, o quanto que a Sagrada Escritura fundamenta a fé católica, para não acontecer das pessoas receberem
do sacramento, do batismo, da crisma, e depois desaparecerem. Uhum. Como se fosse uma invenção da igreja, aquilo que receberam, e não tem fundamento algum, respaldo bíblico, por exemplo. E você vê como uma coisa é gritante, Jefferson, como você mesmo falou aí, a sua catequese não foi uma catequese ruim. Uma catequese assim, eivada de teologia da libertação, ou prosperidade, ou qualquer outra coisa. Foi uma catequese católica. Né? E aconteceu isso. E nosso intuito também, conhecendo a Escritura, você conhecer e amar a igreja que você pertence. Santo Agostinho, a gente vive repetindo isso, né? Padre Paulo fala muito isso. Você não ama aquilo que você não conhece. Então, esse relaxamento em relação à fé, sabe? Essa atitude assim, relaxada mesmo, a palavra é essa, em relação à fé, ela se dá porque você não conhece a fé. Você não estudou a fundo. Você não vê o quanto aquilo está bem fundamentado na realidade, é racional, não tem nenhum fideísmo, um acho daqui, um acho dali. Não. Isso tudo é baseado no seguinte, na realidade. Sabe? E aí você conhecendo isso, você passa a amar mais a igreja, a Deus mesmo, amar a nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora São José e a todos os santos. O venerável Fulton Sheen, ele tem um sermão muito bom no YouTube, eu recomendo que todos vocês assistam, hoje ainda, aproveitar que é domingo, dia de guarda, assistam, eu não me lembro agora o nome, se o Jefferson lembrar pode falar aí, mas eu digito assim, Fulton Sheen, missa. Né? E ele fala por que as pessoas se entediam por causa da missa. Ele dá o seguinte exemplo. Ele fala assim, quando você vai conversar sobre futebol com a sua mãe, ele dando exemplo, tá? A minha mãe, por exemplo, detesta futebol, né? Não gosta, não assiste nada. Quando você vai falar de futebol com a sua mãe, ela vai olhar para você e vai dizer o quê? São... Futebol ali é futebol americano, né? É um monte de homem lá brigando, dando uma ombrada um no outro, chutando uma bola, um trem oval lá, quem conhece aí sabe, não sei o nome, não sei se aquilo é uma bola de verdade, né? Para mim, matemático, bola é redonda mesmo, tá? Então, veja, ela não entende a empolgação de outras pessoas assistindo aquilo, porque ela não conhece as regras daquilo. Ela não sabe a importância de cada lance do jogo. Por que quando você assiste um filme que você gosta, toda vez que você assiste, você se empolga, você se emociona, você se alegra? Porque você conhece aquilo. Você assiste lá Os Vingadores, assiste qualquer outra coisa. Um filme que eu gosto muito, Jefferson, é o Ben-Hur, o antigão, tá? Do Charlton Heston. Esse agora do Rodrigo Santoro, todo respeito, eu não gostei não. Tá? E eu me emociono com aquilo, porque eu conheço, a gente sabe o que vai acontecer, mas a gente assiste assim mesmo. Não precisa de um exemplo tão elevado, vamos falar um exemplo mais simples. Por que você assiste o seriado do Chaves e você ri toda vez que você ouve as mesmas piadas que você ouvia quando você era criança? Porque há algo em você preparado para receber aquilo. Agora não, para a missa você vai, desculpa o gesto aqui. Claro, 2 horas, o padre falou, meia hora você já acha cansativo, porque você não conhece. E aí, o Fulton Sheen fala, na missa, importa muito o que você é, o que você leva para a missa. E o que você leva é o que você conhece, o que você sabe daquilo. Se você não conhece nada, você não sabe de nada. E você não absorve nada, você não recebe nada. Daí a sua edificação vai ser o quê? Quase nada. Não vou dizer que é nada total, porque é nosso Senhor Jesus Cristo presente lá. Então é impossível, absolutamente impossível, que você não mude em absolutamente nada. Tá? Mas é quase nada, é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, porque você não conhece nada. E aí você não ama nada. E aí chega alguém na universidade, na faculdade onde você estuda, no seu lugar de trabalho, a igreja matou trilhões de pessoas na Idade Média. Aí você, é mesmo. O Papa, Darth Vader II veio com a Estrela da Morte nas cruzadas e deu um tiro e matou 25 bilhões de árabes. Eu estou exagerando mesmo, é para você rir, para você ver o quão triste é a situação. Eu estou sendo exorbitante aqui, é para causar essa impressão. Então, nossa intenção é que você ame a igreja.
É bom que você, que professou um dia a fé, recebeu os sacramentos, que você conheça mais a igreja, que você pertence, você ama. É bom para você. Assim como é bom para você, que é casado, que você conheça mais seu parceiro, para que você ame mais ele. É bom isso ou não? Né? Eu estou ficando louco se você falar que não. Tá? É um problema sério, psicológico e espiritual. É bom que você ame seu parceiro, sua parceira, seu companheiro, sua companheira. É isso que nós queremos. Esse é o nosso objetivo, né? E nós esperamos aí, com a graça de Deus, com a intercessão de Nossa Senhora, São José, nesse ano de São José aí, nós possamos chegar a esse objetivo a contento e despertar em todas as pessoas o amor pela Santa Igreja Católica. Então, o que nós queremos fazer aqui não é exegese, não é aplicar métodos teológicos ao texto bíblico, não. O que nós queremos é mostrar a beleza da fé católica tendo fundamento na Escritura, para que você, católico, aprenda a amar a igreja, aprenda a amar a primeira parte da missa, que as pessoas às vezes dizem assim, nossa, essa parte da missa é só leitura, é uma coisa tão cansativa, é uma primeira leitura, é evangelho, é segunda leitura, é evangelho, nossa, é uma coisa tão complicada. Então, nós queremos, vamos dizer assim, dar as chaves de leitura, porque um protestante que se torna católico, um católico, ele vê certos versículos, certos capítulos e diz, está vendo? Isso aqui indica tal coisa. Apocalipse 12 indica a assunção da Virgem Maria. Quando Jesus diz, os teus pecados estão perdoados, é uma relação com o sacramento da confissão. Mas um protestante, jamais que ele consegue ler a Escritura desse modo. Então, você, como católico, terá a oportunidade de ler a Escritura com olhos, com lentes católicas, olhando para o texto, e o Alexandre muito bem sabe disso. Antes, quando era protestante, parecia que as coisas estavam meio que embrincadas ali, complexas, você não conseguia enxergar. Mas depois da conversão, as coisas, os textos bíblicos, os versículos, eles começam a fazer sentido. Perfeito. Por exemplo, uma coisa que o nosso amigo Alisson, do Apostolado, até fala, a gente publicou um post sobre isso. Por que o livro de Esther está na Bíblia? O livro de Esther sequer cita Deus, não cita a palavra Deus. Por que ele está na Bíblia? Se você olha com lentes protestantes, aí a pessoa fala assim, mas porque tem a ver com a salvação do povo de Deus. Tá, mas Deus próprio salvou o seu povo em outros livros que citam o próprio Deus. Por que o livro de Esther está ali? Não precisava. Se você olha com lentes católicas, aí você passa a entender. Você fala, isso aqui prefigura alguma coisa. Isso aqui está me dizendo alguma coisa. E dentro da ótica católica, faz todo sentido que o livro de Esther esteja lá. Certo? Quando você lê, por exemplo, aquele trecho lá do livro dos Números, quando Moisés ergue a serpente de bronze, o próprio Cristo deu a chave de interpretação lá quando ele conversou com Nicodemos, no Evangelho de São João, capítulo 3. Assim como a serpente no deserto foi levantada, é necessário que o Cristo seja levantado. Aquilo ali, tá. Agora, pergunto para vocês. Eu vou só dar, Jefferson, me permita aqui um saborzinho aqui. Tá? Serpente levantada. Foi uma serpente levantada num madeiro, não foi? Não foi? Sim, óbvio. Lá no Apocalipse nós temos o quê? Um dragão. O que é um dragão? É uma serpente com asas, né? Para você ver a diferença entre uma coisa e outra. O dragão, que era a serpente onde? Lá no Éden. A mesma serpente criou asas, é o diabo. Mas o Cristo não, é como uma serpente, só que uma serpente humilde, que é levantada em sacrifício. E por que Moisés levantou aquilo? Por causa da murmuração do povo, e tinham serpentes caindo do céu e queimando o lugar onde elas atingiam. Olha só o contraste. Serpentes que caem, uma serpente que é levantada. Vem cá, cai do céu. Isso te lembra alguém? Alguém caiu do céu? Me explica. Lucas, capítulo 18. Quando Jesus fala, como um raio, olha só, um raio, eu vi Satanás cair do céu.
E o raio, quando ele cai no chão, ele atinge o chão, ele atinge uma árvore, ele produz o quê mesmo? Fogo. Serpentes de fogo caindo. E uma serpente levantando. Isso você não aprende em escola protestante, não. Você aprende, depois que você aprende tipologia católica. Então é isso que nós queremos fazer aqui. É a fé católica expressa, condensada nos textos bíblicos. Outro exemplo, a gente está falando de fogo aqui, eu me lembrei. E eu meio que aventei isso lá na live com o João. Isso aqui, gente, é só para vocês terem uma ideia de como que a gente pretende abordar os textos bíblicos. É propaganda mesmo, chama. Tá? Se quer chamar assim, não tem problema. Moisés viu a sarça ardente. A sarça, ela ardia, ela queimava, mas ela não se consumia, não era assim? A voz de Deus, a presença de Deus estava na sarça ardente, a sarça não se consumia. E aquela presença falava com Moisés. Ou seja, a presença, aquilo ali está dizendo, sem dizer nada. Tá? Sem dizer nada, aquilo está dizendo o que para você? Sem dizer nada. Está dizendo o seguinte, olha, quando a presença de Deus se manifesta, ela não macula o meio no qual ela se manifesta. Ela não corrompe, ela não destrói o meio no qual ela se manifesta. Como diz lá o provérbio, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Olha só como a visão católica faz conectar textos que aparentemente não estão conectados. Estão sim, é porque você nunca viu com olhos católicos. Ou talvez nunca tenha ensinado, às vezes em homilias, às vezes na catequese. Nunca foi. E isso, meu irmão, é a prefiguração, sabe do quê? Quem gosta de pesquisar ícones na internet já pegou o nexo. A verdade adentra em algo ou em alguém, e esse alguém não é destruído. O seu pudor não é maculado. Isso é a prefiguração da Virgem Maria, querido. Onde a verdade total, o logos pleno do universo, entrou dentro da Virgem Maria, o Espírito Santo a fecundou, e ela não foi maculada. Aí você, católico, você entende o dogma da Imaculada Conceição. Por que ela foi virgem antes, durante e depois? Você não sabe, você não acredita. Porque não é cientificamente comprovado. É porque você não foi ensinado a enxergar a coisa como um todo. Tem outros versículos que podem falar disso também. Tá? Vou dar mais um, só para fechar. A verdade, ela entra na tua vida e ela não macula, ela não perturba, ela não destrói o que já está ali. O próprio Jesus Cristo era assim, se você observar. Não é o evangelho de hoje, tá? Mas se você ler lá, São João capítulo 4 ou 8, agora a minha memória me falha. A parábola não. Aquele episódio da mulher samaritana, no poço de Jacó. Na 4, obrigado, Jesus. São João capítulo 4. Veja bem, aquela mulher, ela tinha uma... Qual era o contexto ali? Ora, um sol escaldante palestino, as pessoas pegando água. Qual era o único assunto que Jesus tinha possível para falar com aquela mulher? Água. Ou seja, Jesus, aspas, não perturbou o contexto que estava ali. E ele entrou exatamente pela única via, a via mais evidente possível. A verdade se manifestou por meio da única via possível ali. O povo da Babilônia, exilado, precisava aprender de Deus. O que Deus era? E a Babilônia, meu filho, Babilônia é símbolo de corrupção. Todo mundo que já estudou um pouquinho de cultura babilônica, a Síria, sabe o quão corrupto era o povo, a cultura babilônica, pelo menos naquela ocasião. Sabe? A prostituição. Como é que Deus ensinava para o povo hebreu e cativo na Babilônia? Olha lá, estuda lá o livro de Ezequiel. Deus falava o que para o povo? Falava, olha, vocês estão impressionados com a prostituição na Babilônia? Nossa, que beleza! Então agora vocês entendem o que vocês, Israel, fizeram se prostituindo. O que vocês fizeram comigo? Olha só, gente, é o próprio Deus se valendo da situação, do contexto, para poder ensinar aquilo que ele quer que as pessoas aprendam. Ou seja, a verdade, ela entra na realidade e ela não macula a própria realidade. Você nunca enxergou isso? Por quê? Porque a gente está acostumado a ler textos
tirados de contexto, textos sem a visão ampla, total, universal e católica, e você não entende essas coisas. Acha que a Bíblia é um livro cultural. É também, mas é muito mais do que isso. Então é isso que nós pretendemos, eu pelo menos, quando eu estiver participando, pretendo colocar aqui nas nossas lives. Foi coisa que eu aprendi estudando, o Jefferson também, e outros irmãos vão estar aqui também, né? E nós queremos que todo mundo que puder aí nos assistir, nos acompanhar, possa ter essa visão. Porque quando eu comecei a estudar assim, Jefferson, eu passei a amar mais a Igreja Católica. Falei, caramba, é a verdade toda. Ela une pontos que parecem que estão desconexos, mas não estão. Estavam desconexos porque eu não via a conexão. Agora eu vejo. É isso. E é claro que se tem uma coisa que os católicos admiram, mesmo que não reconheçam publicamente ou com palavras, mas é o domínio de um protestante da escritura. Nossa, ele pode até ser incômodo, mas que eles possuem um manejo fácil com a escritura e que não é possível você também encontrar isso no meio católico, com raríssimas exceções. Por exemplo, eu nunca tive incentivo de padre, de bispo, de catequista, de quem quer que seja para ler a escritura. Mas eu tive uma experiência tão profunda com o nosso Senhor que eu quis conhecê-lo. E onde que eu vou conhecê-lo? Na escritura. Então eu já estou terminando a leitura da escritura pela 4ª vez. Existem, eu sei e conheço católicos que às vezes não leram sequer os 4 evangelhos. Isso é um absurdo. Misericórdia. Então, meus irmãos, essa série de lives será para isto, né? Para você adentrar na beleza, na riqueza literária e espiritual da Sagrada Escritura e te trazer um fundamento para te incentivar vamos dizer assim, a uma leitura contínua, né? Então, tantos ex-protestantes que se converteram, dizer que eles não liam a Escritura, isso é uma mentira deslavada. Eu conheço pessoas do apostolado que já leram a Bíblia 5, 6, 7 vezes. Então, que já leram o Novo Testamento de trás para frente, o Antigo Testamento. Então, eles não se converteram porque não conheciam a verdade do Evangelho, mas porque conheciam a fundo a Escritura, conheciam, lidavam com os textos bíblicos. Eu já ouvi essa pachorra aí, né? Inclusive, em alguns testemunhos aí que eu gravei, estão lá no YouTube, eu vou para a área de comentários, eu confesso que eu caio na gargalhada, né? Tem gente que fala assim, ele nunca foi, né? Ele nunca foi evangélico. E, cara, vocês querem que eu mostre meu certificado de batismo para vocês? As fotos minhas, eu cantando lá na igreja? Quer que eu pegue, tire xerox das atas da minha antiga igreja, dos cargos que eu tinha lá? Então, assim, é um negócio que... Mas essa daí é a mais comum, sabe? Você não lê a Bíblia. E é muito engraçado, chega a ser meio bizarro, sabe, Jeff? A gente fala assim, mas a igreja... Aí o sujeito fica esfregando Êxodo 20 na frente da gente, sabe? E a minha reação é a seguinte, falou, olha, nosso amigo Tiago Cruz, né, do apostolado, que é lá de BH, ele me ensinou isso e eu aprendi com ele, né? Quando a pessoa vem dessa maneira, o que eu faço? Eu falo, poxa vida, olha, você sabia que na Bíblia, na Igreja Católica, tem isso na Bíblia também? A gente ama muito esse versículo aí, tá bom? Só para a pessoa quietar, para a pessoa se mancar, sabe? Mas é por aí, as pessoas parecem que não se mancam, certo? E, infelizmente, Jefferson, né, a parte chata da conversa é que o protestante às vezes faz isso e o pessoal que é católico assim, não sei responder, né? O sujeito faz uma interpretação truncada do evangelho, igual esses dias eu ouvi um pastor aí fazendo, até comentei na live com o João, tá? Quem não entendeu, vê lá, né? Trunca um texto bíblico e ensina aquilo como se fosse a totalidade, entende? Aí o pessoal que é católico, tem razão, eu tenho que quebrar minhas imagens de Nossa Senhora, de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho que jogar fora, eu estou pecando. Então, é preciso conhecer a fé, é preciso conhecer a doutrina, é preciso dizer, e claro, nós vamos falar dos textos bíblicos também, citando, sob a luz do catecismo da igreja, né, sobre a luz daquilo que nos ensina a sagrada tradição, o sagrado magistério.
para que você tenha condições de viver plenamente a sua fé e não ser mais enganado por interpretações truncadas, enganosas. Tá bom, a pessoa pode até ter lá a sua boa intenção, mas o conteúdo do que ela está te oferecendo é um conteúdo errado, truncado, enganoso, por si só o conteúdo, independente da intenção boa dela ou não. Ok, então essa é a nossa live introdutória. Nós vamos fazer uma segunda parte agora. Eu vou encerrar essa parte aqui e depois nós já vamos comentar o evangelho de hoje, vamos dizer assim, aplicando tudo isso que nós comentamos aqui no evangelho de hoje, para você ver a fé católica ali entranhada e às vezes você não percebe. Então, eu vou salvar essa live aqui e já começamos outra. Até mais. Valeu!